Olá pessoal, retomando agora aqui, a gente vai focar no mapeamento objeto relacional. Então agora que a gente já sabe como conectar a um banco de dados relacional, né, que é o MySQL aqui que a gente está usando, vamos entender um pouco melhor, apesar de eu já ter explicado um pouco, como é que funciona a tecnologia do JPA, que é o Java Persistence API. Então o JPA é essencialmente uma especificação de uma biblioteca, né, com que a gente chama de anotações, né, na linguagem Java, quando a gente coloca arroba alguma coisa, é o que a gente chama de annotation, que já existe há bastante tempo no Java, que permite que a gente adicione características ou superpoderes a métodos, classes, enfim, objetos. E aqui nesse caso aqui, né, a gente está anotando, colocando anotações em cima de uma classe que vai indicar para o compilador e para a máquina virtual em tempo de execução que aquela classe vai ganhar superpoderes de uma entidade mapeada para o banco de dados. Então, em vários locais e bibliotecas, a mesma tecnologia de annotations é aplicada. Então, quando a gente coloca @entity, que é uma annotation que vem lá do Java Persistence API, né, a API de persistência do Java, a gente está indicando, olha, essa classe é uma entidade, espera-se que você mapeie ela para uma tabela do banco de dados, ou, né, outra coisa, mas normalmente é uma tabela. E aí, o @table é justamente que indica isso. Já que ele é uma entidade, @table eu estou indicando as informações sobre a tabela que ele está mapeado. No caso, a tabela doença. Né? Então, a tabela doença está aqui no nosso banco de dados. Tabela doença, ID, nome criado, data primeiro acesso, data primeiro caso e país primeiro caso underscore ID, tá vendo? Então aqui, ó, tabela doença, como eu já mostrei, ela tem uma chave primária. No caso de diferentes bancos de dados, essa questão da geração da chave tem estratégias, tá, diferenciadas. Pode ser automático, identity, sequence, ou usando uma tabela para gerar chave, enfim. No caso, o identity é o padrão que ele gera, e no caso do MySQL, que ele é um banco de dados mais simples para essa questão de chave, ele gera lá uma chave auto-incremente, que é simples, né? Uma chave numérica que vai se auto-incrementando conforme você vai adicionando novos valores, novas tuplas, e ele não volta atrás, né? Se aquela chave já foi usada, ele só vai incrementando até, vamos dizer assim, acabar a quantidade de chaves disponíveis, que é o tamanho basicamente o tamanho do número, né? E aqui, ó, quando a gente faz a análise, tá aqui, ó, ID, ó, auto-increment. Então está dizendo claramente que ele é um tipo big int, né? Não pode ser nulo, porque é uma chave primária, e ele é o do auto-increment, como já falei. Então está feito o mapeamento, tá, da chave primária. O resto aqui é string, mapeado para varchar, número, timestamp, né, ou só date, que é só data sem hora, né, e esse que eu já tinha comentado. Como é um, uma chave estrangeira, basicamente, que a tabela doença tem para o país, que teve o primeiro caso da doença, aqui a gente tem um mapeamento, olha. País, primeiro caso, é do tipo Big Int, porque é basicamente o mesmo tipo lá da chave primária, que é o padrão, ó. Quando você vê aqui, país, colunas, ID, Big Int, então tem que ser do mesmo tipo de dado para apontar para ela, né? E na doença, olha só, a gente, por exemplo, tem aqui a chave estrangeira, né? Index, primary key está aqui FK, ó. Então está aqui dizendo que FK, doença, país, é uma chave que aponta, tá aqui, ó, que é desse tipo aqui. Então a gente está indicando aqui para ele, ó, que esse cara aqui é uma FK, é uma chave estrangeira, foreign key, para outra tabela que a gente sabe que é a tabela país, a chave primária da tabela país. Então, quando a gente, isso aí é modelando o banco de dados, a gente pensa e modela assim, né? Que é um para muitos, né? Quer dizer, um país pode ter várias doenças que começaram naquele país, mas cada doença só pode ter começado em um país por vez. Por isso que é um de um lado e do outro lado é N. Mas como esse mapeamento aqui é unidirecional, do lado de país, ó, ele não tem nenhuma lista de doenças, porque eu não quis colocar, de fato, né? Para ser, de fato, só um lado tem um relacionamento. Poderia ser bidirecional? Poderia.
mas aí isso simplifica para a gente e é um tipo de otimização do sistema. Então, nessa questão de mapeamento de relacionamentos, ó, aqui tem entity, @table, tá? Isso aqui é questão de caching de dados, eu vou pular aqui no contexto dessa disciplina, mas é uma coisa que já vem automaticamente gerada pelo JHipster, no caso, né? Quando eu vou mapear um para muitos, é só você ler ao contrário. Então, de um lado aqui, ó, que é país, primeiro caso, que aqui ele só tem um lado, né? Então, na verdade, só tem um dado. Doença tem um país. Então, é igual lá no JHipster, aqui então é o lado Manage One. Se eu tivesse o outro lado como lista, o país com uma lista de doenças, ele seria lá em cima dele @one-to-many, que é o outro lado do relacionamento. Então, de um lado você coloca Manage One, de um lado é one-to-many. Né? É essencialmente assim você consegue ter o relacionamento quando for bidirecional. Aqui é um direcional, basta colocar do lado que não tem lista, @manage1. O mais legal aqui, pessoal, que eu tô só explicando para vocês entenderem, né, essa anotação aqui, mas às vezes é confuso, as pessoas se complicam na hora de fazer esse mapeamento entre entidades, e principalmente nessa parte aqui de relacionamentos, que é o one-to-one, many-to-one, one-to-many e até many-to-many. Só que o legal é que quando a gente mapeia isso corretamente lá no JGL, tenha certeza que o seu código vai estar gerado corretamente aqui do lado do Java. Não é uma coisa simples de você memorizar, vai se acostumando, até gente mais experiente, eu já vi errar esse mapeamento, mas o mais legal aqui é que você vai, como é um código gerado, e ele foi validado já trocentas mil vezes, você vai ter certeza que o seu mapeamento está corretinho. Só estou explicando para você entender, mas você não vai de fato fazer isso usando, né, a tecnologia gerador de código aqui. A não ser que você vá fazer manualmente ou pegar um código que foi feito fora do gerador de código, aí seria interessante entender um pouco do mapeamento objeto relacional. Tá? E aqui eu vou pegar aqui, ó, todos seguem o mesmo padrão. É uma entidade, o nome da tabela, né, e quem é a chave primária e as definições, olha aqui de novo, chave estrangeira, né, Manage One. E do lado de país ele também não tem uma lista de fabricantes também. Como eu já falei, país é bem simples, apesar de a gente saber que existem várias chaves estrangeiras que apontam para ele. Dentro da classe país, ele não quer saber quem aponta para ele. É possível descobrir? Claro que é possível descobrir a partir de consultas, né, que nós podemos criar. Consultas SQL que podemos criar aqui. Pessoa, olha, mapeamento de pessoas, informações. Tem um cartão vacinação que aponta, vacinação pessoa que aponta para pessoa, mas pessoa não aponta, né? A gente quis fazer também unidirecional. E o último, que talvez seja que tenha mais chaves estrangeiras aqui, é o vacinação pessoa. Veja que ele segue um padrão de vacinação underscore pessoa, tanto para nome de atributos quanto para o nome da própria tabela, tudo caixa baixa, tudo minúsculo com underscore, separação. É diferente do Java, né, da linguagem, que é vacinação pessoa, com V maiúsculo, P maiúsculo, etc. E aqui, atributo, ó, tipo data, string, código profissional, olha aí o underscore no meio. E aqui as chaves estrangeiras, olha. Minute one, pessoa, ou seja, o cartão, o vacinação pessoa, que se o nosso cartão aponta para a pessoa, qual foi a vacina e de qual fabricante ela recebeu. Se você for lá na tabela vacinação pessoa no banco de dados, olha, você vai encontrar lá, obviamente, 3 chaves estrangeiras. Tem 3 colunas do tipo BigInt, que é a chave primária, pessoa ID, vacina ID e fabricante ID, e todos eles são chaves estrangeiras FK. Ó. FK, vacinação pessoa, vacina, fabricante. São todos chaves estrangeiras, né, para aquela tabela, tá? Tabela pessoa. Não, na verdade, para a tabela vacinação pessoa, que sai para pessoa, vacina e fabricante. Então aqui a gente tem uma visão geral do mapeamento objeto relacional em termos de tecnologia dentro da nossa entidade. Obviamente, isso está organizado dentro do pacote domain, justamente para a gente saber, olha, aqui dentro do pacote domain estão todas as classes que estão mapeadas para entidades do banco de dados, tabelas, ponto. Se eu colocar isso em outro local, outra pasta, outro diretório, vai dar problema. Tanto de arquitetura que eu vou estar bagunçando esse código, quanto do próprio JHipster, quanto do próprio Spring Boot, que ele define as suas configurações qual o diretório que você vai de fato apontar para certas coisas, como por exemplo o pacote de domínio. Além disso, né, como é que funciona na prática? Então, na prática,
eu falei do JPA, que são as anotações, né? Mas por trás dos panos, quem de fato implementa quem lê essa annotation em tempo de execução, pega o nosso código e gera SQL, comandos para poder ele traduzir a tabela em Java e Java depois em tabela. Quem faz isso é o Hibernate. Então, o Hibernate é uma implementação da especificação do JPA que permite com que exija de fato o mapeamento objeto relacional. Existem outros, igual ao Hibernate, que implementam a mesma especificação JPA, tá? O Java Persistência. Então existe o Hibernate, tem o do Eclipse, enfim, tem vários outros que fazem isso, mas o mais antigo, talvez, e mais conhecido é o Hibernate. Tá? Tem outros frameworks de mapeamento objeto relacional em Java, mas o Hibernate é o mais famoso, tá? Que implementa essa interface JPA. O histórico é mais ou menos que o Hibernate foi um dos primeiros, e Hibernate, né? E depois que ele fez sucesso, ele ajudou a construir a especificação JPA. E aí a especificação depois permitiu com que com esse padrão outros surgissem e fizessem a mesma coisa. Por isso que ele de fato tem essa importância, entre aspas, maior que os outros que tem no mercado, mas também tem concorrente. Beleza? Então, essa é a ideia geral e a implementação disso, no fim das contas, né, do objeto relacional, ajuda com que aqui a implementação, no caso do Spring, né, e do Spring Boot, consiga criar essa interface e entender que esse cara aqui é uma entidade, que a chave primária é isso, e dá para a gente basicamente os métodos genéricos, olha, métodos de busca de todo mundo, busca por ordenação, buscar por ID, são métodos que, se eu passo como parâmetro para ele uma entidade mapeada para banco de dados, ele vai entender que essa entidade aqui, no caso doença, internamente vai gerar consultas, SQLs e tudo. Na verdade, o Spring também não faz muita coisa, ele simplesmente passa a bola para o Hibernate fazer o que tem que fazer, né? Mapear o SQL para banco de dados. Só que aí ele faz o meio de campo facilitar a nossa vida, para que a gente só tenha essa interface com essa anotação indicando que ele é um repositório de entidade, no caso, né, um repositório mapeado para essa entidade no banco de dados e que os métodos que estão ali implementados de forma genérica funcionem e a gente consiga, lá no nosso serviço, como eu já mostrei, né, simplesmente mandar salvar. Olha só como é interessante a questão do banco de dados, né? A partir do momento que a gente tem outros códigos que tomam conta para a gente desse mapeamento, o nosso único trabalho é criar. Se eu fosse fazer aqui, ó, era simplesmente, porque ele fez aqui a conversão, mas eu poderia ter simplesmente criado aqui doença recebe new doença, tá? Estou dando um new no objeto de forma geral, chama aqui de doença 2. Eu posso pegar aqui doença 2, set nome, malária, estou inventando aqui, tá? Só para testar. Obviamente eu não vou executar aqui, tá? Mas aqui, ó. E chamar repositório.save o meu doença 2. Vejo que com essas 3 linhas eu já mandei salvar no banco de dados. A partir do momento que eu mandei para o repositório salva, eu não estou nem aí, ó. Esse aqui já é uma implementação do Spring, tá aqui, ó, copyright, authors, licença Apache, mas isso aqui é o pacote do Spring Framework, né? Por trás, o Spring Framework chama o Hibernate e o Hibernate implementa a conexão com o banco de dados. O meu trabalho aqui é mandar salvar. Realmente é simples como parece, tá, pessoal? É bem simples como parece. E só reforçando, eu estou aqui explicando para vocês a questão do mapeamento objeto relacional. Aí depois a gente vai focar nos outros aspectos de como conecta de fato salva ou cria. Assim, salva já está aqui, né? O que falta colocar para vocês é só criar consultas customizadas, que é um próximo tópico.